Na longa década de 1850, que Dostoiévski viveria na Sibéria, as histórias privadas do escritor são muitas vezes mais interessantes ou mais impactantes do que seus escritos naquele período. No centro dessas histórias, o casamento com Maria Dmitrievna talvez seja o momento mais impactante e interessante dessa década. Maria Dmitrievna era casada com Alexander Isaev, um ex-funcionário aduaneiro, um ex-professor, que foi perdendo sucessivamente esses empregos muito por conta do alcoolismo. O Dostoiévski logo se afeiçoou ao casal, que vivia numa situação bastante precária, e tenta ajudar no que pode e vai criando uma relação de amizade com eles. Tanto o Alexander quanto a Maria vão ser base para personagens do Crime e Castigo, no caso dos pais de Sônia, Semyon e Katerine. Nesse período, Dostoiévski vive em Semipalatinsk, depois de cumprir 4 anos de prisão em Omsk. O casal Alexander e Maria, pouco tempo depois, se transfere e se muda para Kuznetsk, uma pequena cidade onde o Alexander conseguiu um novo emprego. Esse período é terrível para o Dostoiévski, sofre muito com essa distância. Nesse período, os dois já começam a ter um relacionamento afetivo, amoroso. E ao mesmo tempo, o que muito angustia Dostoiévski durante esses anos é o desejo de voltar a publicar. Desde que ele sai de Omsk, ele começa a fazer tratativas procurando pessoas próximas com algum tipo de influência junto ao imperador, para que a autorização para que seus escritos voltem a circular seja concedida. A morte de Nicolau I, durante a Guerra da Crimeia, abre um caminho aí de esperança para o escritor, que começa a pensar num novo momento para a carreira dele. Esse período após a morte de Nicolau I é interessantíssimo nas letras russas. Entre 1856 e 1860, mais de 150 revistas e jornais foram lançados no país. É nesses veículos que vai acontecer o debate de ideias, a circulação cultural de escritos, de artigos, que vai começar a formatar um novo pensamento no país. É um momento muito interessante, onde vai ter uma oposição muito forte, uma crescente oposição entre um novo grupo de autores, de pensadores, capitaneados por Chernyshevsky. Muitos desses autores foram criados em seminários, que começam a criticar de forma muito mordaz autores mais antigos que vieram da aristocracia rural, talvez entre eles o nome mais conhecido seja o de Turgenev. É bem interessante que o ponto central desses ataques é a ideia de um homem supérfluo, um termo que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai se disseminar muito naquele período, que é, na verdade, um questionamento sobre a representação de tipos na literatura russa, de tipos fracos, homens que vêm da aristocracia rural, homens de origem abastada, com ótimos ideais, com ideias nobres, mas sem nenhum senso prático de como colocá-las em movimento nessa sociedade para poder modificá-la. Esse vai ser o centro do debate naquela época, e quando Dostoiévski volta a publicar, começa a publicar seus grandes romances na década de 1860, ele capta como ninguém a tensão entre esses dois grupos. De um lado o conservadorismo, de outro lado esse socialismo utópico, uma modificação da sociedade russa. Ele traz ali a religiosidade, que é muito forte, ao mesmo tempo tem esse materialismo. Todas essas tensões, o Dostoiévski vai captar como ninguém, mesmo estando afastado da vida cultural russa, de São Petersburgo, ficando 10 anos na Sibéria. Ele capta como nenhum outro autor nesse período essas tensões, essas modificações que vão surgir muito por conta dessa oposição entre esses grupos. A morte de Alexander Isaev, que poderia abrir caminho para o romance entre Maria Dmitrievna e Dostoiévski, acaba abrindo, na verdade, caminho para uma série de complicações nessa relação. A Dmitrievna segue em Kuznetsk, o Dostoiévski segue em Semipalatinsk, onde continua servindo ao exército russo, e eles vão se correspondendo. O que poderia parecer essa porta aberta após o período de luto da morte de Isaev
vai se tornando uma correspondência muito tensa, muito angustiada, principalmente da parte do Dostoiévski, da parte da Dmitrievna cheia de dúvidas. O Dostoiévski, além da sombra, do fantasma de imaginar que ela poderia arrumar outro pretendente, sofre muito a angústia da precariedade material da vida dele. Ele tem um soldo baixíssimo no exército, acaba batalhando muito por uma promoção que acaba acontecendo durante esse período, e ao mesmo tempo vai tentando voltar a publicar. Durante todo esse ano de 1856, os dois vão trocando cartas ali, onde essas dúvidas são muito claras. Ao mesmo tempo, nesse período, a Dmitrievna acaba se relacionando com um jovem professor ali da cidade, o que deixa o Dostoiévski ainda mais agoniado. Ele acaba convencendo ela a se casar no final só de 1856, e eles vão se casar em fevereiro de 1857. Casamento que, pro bem dos dois, talvez fosse melhor que não tivesse acontecido. Os custos do casamento são altíssimos para o Dostoiévski. Eles acabam se casando em Kuznetsky. Os custos de fazer a cerimônia e depois a mudança da família, né, da Maria Dmitrievna, o filho dela, de volta para Semipalatinsk, acaba consumindo dinheiro que ele nem tinha. Ele acaba pegando dinheiro emprestado para poder fazer isso. E quando eles voltam, quando eles saem de Kuznetsky em direção a Semipalatinsk, que hoje fica no Cazaquistão, nessa viagem de retorno, uma viagem longa, eles acabam parando numa casa de amigos de Dostoiévski, e na noite, depois de jantar com esses amigos, eles vão dormir na casa dessa família, e nessa noite o Dostoiévski vai ter a sua primeira grande crise de epilepsia, algo que deixa a Maria Dmitrievna extremamente impressionada e que vai começar, parece que ser o presságio da relação deles como um casal. É uma relação de dois tipos muito frágeis emocionalmente, muito frágeis fisicamente. A Dmitrievna era tuberculosa e que depois no dia a dia da relação vai se mostrando ali o quanto o sofrimento dessas duas vidas vai se mostrar na relação, em achaques, no nervosismo exacerbado, nessa dificuldade mesmo material que eles vão ter na vida em casal. A Dmitrievna acaba falecendo 7 anos depois do casamento, quando eles já estão de volta ali a São Petersburgo. Além desses vídeos aqui nesse meu canal do YouTube, amanhã, dia 29, eu vou estar no Facebook da CBN, fazer um Facebook Live, mais ou menos às 3h30 da tarde, tratando especificamente do Crime e Castigo. Quem puder acompanhar, pode acompanhar pelo Facebook da CBN. Quem não puder, depois eu vou reproduzir esse vídeo desse Facebook no meu blog, no artedeandarporaí.wordpress.com. Acho que fica aí um bom material, pelo menos uma porta de entrada para a trajetória de Dostoiévski, essa trajetória prévia a Crime e Castigo, prévia aos grandes romances que ele vai publicar na década de 1860. Espero que tenha ajudado. A gente se vê por aqui. Um abraço.